Pronto. Boa noite. Meu nome é Karine, é um prazer receber vocês aqui hoje. Eu sou psicanalista, estou em formação em cuidados paliativos. Ainda sou uma bebê, ainda estou engatinhando nesse assunto, porque eu estou fazendo uma formação pela Casa do Cuidar com a Ana Cláudia Quintana Arantes, né? E por que que eu resolvi fazer isso, né? Eu era uma Karine antes do luto, do meu pai, da minha irmã e da minha mãe, e depois disso eu estou ressignificando a minha vida, o meu trabalho, a minha parte profissional, e a Paola me convidou para fazer parte do projeto Lopes, que eu estou assim encantada, eu estou na fase de encantamento com os cuidados paliativos, né? Todo mundo que já está há mais tempo, né? Inclusive a Adriana, que me convidou para trabalhar junto com ela no Conceve. Falei com a Adriana, não, Adriana, acho que agora encontrei gente do bem, gente que quer cuidar do outro, mas sem se perder nesse cuidado, né? E é essa proposta que eu tenho para fazer para vocês hoje, né? Para a gente mergulhar um pouquinho nesse universo, e o convite que eu tenho para fazer para vocês é esse. Vamos cuidar mais da gente? Vocês topam? Convite aceito por aí? Então tá. Então, para a gente começar, né, a refletir sobre esse tema, eu trouxe um conto narrado gentilmente, né, narrado por uma amiga que eu conheci recentemente e falei desse projeto, né? E quando a gente fala desse projeto, a sensação das pessoas é de querer contribuir, né? E quando eu falei que eu ia dar essa aula hoje, ela falou assim: olha, Karine, eu sou contadora de histórias, eu gostaria de gravar uma história, um conto sobre a folhinha verde. E eu achei tão bonito, sabe? Eu queria que todos nós fôssemos folhinhas verdes. A última folhinha verde. Aconteceu em um lugar distante. Um príncipe estava de cama muito doente com pneumonia. Porém, mais forte do que a doença que lhe consumia os pulmões era o profundo desânimo que lhe afetava a alma. O príncipe havia desistido de viver. Sua filha vinha vê-lo todos os dias e tentava animá-lo, relembrando de suas viagens, suas casas no campo, seus atos de bravura durante as várias guerras que combateu. Mas ele não reagia. Passava os dias inteiros na cama, olhando para a janela à sua frente e observando uma grande árvore que ia lentamente perdendo suas folhas, porque o outono havia chegado. Uma manhã, quando sua filha tentava animá-lo, o príncipe disse: Sabe, filha, quando aquela árvore perder a última de suas folhas, terá chegado a minha hora de morrer. A moça imediatamente reagiu: Que isso, pai? Que tolice! Por que amarrar o seu destino ao destino de uma árvore? Por que ficar inventando coisas que o fazem sofrer? Mas o pai não a ouviu. Tão absorvida estava em sua própria melancolia. A filha então compreendeu que existem momentos em que as palavras ficam muito pobres e não dão mais conta de acender uma luzinha no coração das pessoas. Resolveu agir. Assim que o pai adormeceu, a moça entrou no quarto com um pincel, um potinho de tinta verde, subiu em um banquinho e pintou no vidro da janela, bem no rumo da árvore que seu pai olhava, uma folhinha verde. À medida que o outono ia avançando, o inverno tomava o seu lugar, as folhas da árvore desprenderam-se todas e saíram dançando ao vento. O príncipe observava cuidadosamente todos os seus movimentos. Observava especialmente uma certa folhinha verde, muito persistente e tenaz, que não se movia do lugar e ficava agarrada à árvore, não importando quão forte fosse o vento, quão inclemente fosse a chuva. Até que a neve chegou, cobriu a árvore com um manto branco. Mas de sua cama, o príncipe havia atado o fio da sua vida àquela folhinha verde e continuava olhando-a fixamente. Foi assim que, agarrando-se à folhinha verde, o príncipe conseguiu atravessar o inverno de sua doença.
e o inverno de sua alma. Quando a primavera chegou, muitas folhas verde claro cobriram a árvore e a folhinha tão observada ficou perdida entre elas. O príncipe reencontrou seu ânimo e ficou de pé. Enquanto limpava a folhinha pintada na janela com uma água rasa, a filha do príncipe refletiu: espero que algum dia, se o desânimo tomar conta de meu ser, alguém consiga me oferecer uma folhinha verde para que eu possa receber através dela a seiva da vida. Então, espero que todos vocês que vão fazer parte do Projeto Lopes junto conosco sejam uma folhinha verde de seiva de vida na vida das muitas pessoas que a gente irá tocar. Que todo encontro é sagrado, quanto mais quando a pessoa está adoecida, né? Que a gente seja seiva de vida, de alegria, de otimismo, de esperança e de afeto. A última folhinha. Não, peraí, vamos lá. Mas por que a gente precisa falar sobre cuidado, gente? Por que é tão necessário a gente falar sobre isso? Sabe por quê? Para que as nossas próprias dores não nos tenham, né? Porque quando a gente cuida com aquilo que a gente é, com o que a gente aprendeu, com os nossos valores, com as nossas crenças, com os nossos medos, né? E o que é o cuidado? O cuidado, ele é caminho e ele é movimento. O cuidado, ele precede o humano. Porque algum bebê humano sobrevive se ele não for cuidado? Ele não sobrevive, né? E é nessa estrada do cuidado que a gente encontra a nossa essência, né? É onde a gente se constrói e é onde também a gente se transborda. Às vezes a gente até se perde de tanto cuidar, mas acontece que é nesses encontros que a gente se eterniza. Porque é quando você lembra assim, olha, eu cuidei de tal pessoa, eu cuidei muito bem. Não precisa nem ser de pessoa. Quando eu falo de vida, eu estou falando de animal também, né? Porque agora a gente tem um novo conceito, a gente tem um conceito de família estendida. Então, quando alguém perde um animal, isso também tem que ser cuidado. Isso também tem que ser verificado. E aí, a vida pede da gente o quê? Pede entrega, pede verdade, pede muita coragem. Mas aí, a pergunta que eu faço para vocês que estão aqui no grupo conosco é assim: quem sou eu diante de quem eu cuido? Né? E cada um vai começar a pensar assim: quando eu estou cuidando de alguém, da minha família, dos meus amigos, né, de quem sofre, quem sou eu diante dessa pessoa? O que que me incomoda? O que que me alegra? O que que me anima? Porque o adoecimento, gente, ele chega apagando todas as luzes. O nascer é como o amanhecer. Ele eleva, ele é para cima, ele é cheio de vida, de alegria, né? Agora, quando vem o adoecimento, o que que acontece? O corpo não é mais reconhecido como um espaço íntimo, sabe? Quando a gente deita na cama, a gente aquieta, a gente vai arrumando assim para dormir, vai se ajeitando. Quando uma pessoa está doente, ela não encontra mais esse espaço com o corpo, ela não reconhece mais aquele corpo doente. Às vezes nem é o corpo todo adoecido, é um pedaço do corpo, é um local do corpo. Ela não se reconhece mais. Aí, quando ela começa a adoecer, ela já vai vivendo esse luto da mudança de um corpo que ela não reconhece mais. E aí, a partir desse adoecimento e desse desconhecimento do corpo como local de quietude e de prazer, essa pessoa começa a vislumbrar a finitude e a morte. E aí vem o quê? Uma visão crepuscular. Eu queria que vocês começassem a imaginar essa visão crepuscular. A visão crepuscular, quando vai chegando o crepúsculo, em torno de 5, 6 horas da tarde, geralmente é essa que é a visão crepuscular, que ainda não é noite, mas não é mais um dia. A pessoa não está mais acesa, mas ela ainda não morreu. Está presa por um fio, como se ela tivesse presa por um fio de nylon. Então, ela tem uma visão dela mesma menos acesa, a chama da vida vai começando a apagar.
E aí vai sendo a integração com a nossa realidade mais sombria, vai criando um espaço para a vivência do adoecimento, da finitude e da morte. E aí a pessoa já começa a ficar diferente, os humores desequilibrados, vem uma tristeza. E são dessas pessoas adoecidas que nós, voluntários do Projeto Lopes, iremos cuidar. Por isso, gente, para isso que é preciso que a gente esteja muito saudável. Para quê, gente? Para que a gente precisa cuidar mais da gente? Por quê? Para a gente evitar o que se chama fadiga por empatia. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Pode abrir o microfone aí, tá, gente? Quem quiser contribuir, tá à vontade. Eu já Não tive ouvi fadiga. falar, não, mas eu vivi. Eu já tive fadiga por empatia e também não sabia que eu tinha isso, Silvana. Fadiga por empatia é uma síndrome de exaustão biológica, psicológica e social que pode acometer indivíduos que liberam energia psíquica em forma de compaixão a outros seres, seres humanos ou animais, por um período de tempo sem se sentirem suficientemente recompensados. Em termos simples, gente, o que é? É um esvanecimento crônico dos cuidados, é uma preocupação excessiva com o outro devido aos sentimentos de compaixão. Por exemplo, quando a minha irmã estava doente, ela ficou mais ou menos 6 meses no hospital, entre a UTI e a internação, durante os 8 anos de adoecimento dela, né? As indas e vindas do hospital. Mas durante um período crítico, eu tive que pedir licença do trabalho, eu, eu tive uma exaustão emocional e eu não descolava dela, né? Silvana acompanhou bem a minha história, ela sabe disso, eu não descolava. Era como se eu saísse de perto dela, alguma coisa ruim fosse acontecer. Então, eu me obrigava a ficar ali o tempo todo, eu tive essa fadiga da empatia. Né? É um estresse emocional, tem sintomas no corpo, taquicardia, cansaço, emagrecimento, insônia, você se perde no cuidado. E é para a gente não se perder nesse cuidado que a gente precisa trabalhar essa fadiga da empatia. Como, gente? Temos saúde mental, né? E o que é saúde mental? A saúde mental é quando o indivíduo realiza essas capacidades, né, frente ao estresse normal da vida e trabalha de forma frutífera, contribuindo para a comunidade em que ele se insere. Por exemplo, quando a gente se propõe a fazer um trabalho comunitário como esse que a gente vai fazer, a gente precisa preservar a nossa fadiga mental, porque a gente vai entrar em contato com muitas histórias difíceis. Imagina se todas as histórias difíceis que nós entrarmos em contato, a gente tiver fadiga por empatia. Quem vai adoecer? Somos nós. Né? Então, a gente tem que saber estabelecer um certo distanciamento emocional, né? Porque nós seremos agentes de cuidado. Então, é preciso que a gente cuide muito bem da nossa saúde integral. Mas como cuidar mais da gente? Né? Aquele convite que eu fiz inicialmente. Como que a gente aprende a cuidar mais da gente? Cuidar de quais sofrimentos? De que é quando a gente adoece? De que é que a gente sofre? Então, a Adriana e a Flávia já falaram nas aulas anteriores sobre isso, mas eu vou passar rapidamente, só para quem não esteve presente nas aulas anteriores, relembrar um pouquinho. Primeiro, um sofrimento que a gente tem, o sofrimento físico, né? Fadiga, cansaço, sonolência, aumento de peso, hipertensão, problemas cardiovasculares, intestinais, diminuição da concentração, dependência química. Aí o corpo já está entrando num processo de exaustão. Além desse sofrimento físico, tem o sofrimento espiritual. A gente começa a se isolar, a não ver sentido na vida, ter sentimentos de impotência, de falta de esperança, começa a se isolar, ficar desesperado, se sente indefeso, sem saber o que fazer. Na família começa a virar um caos, né? Tem muita discussão, distanciamento, muitos problemas conjugais, porque há um distanciamento do casal, o casal ou a esposa está cuidando muito do filho, tem uma desconexão, e essa desconexão
gera uma desestabilização da estrutura familiar. E aí, com isso tudo, com esses sofrimentos todos, o que acontece, gente? Vem o sofrimento emocional. Muitas crises de ansiedade, depressão, dependência química, dentre outros. E aí, o convite que eu pedi para vocês trazerem a canetinha agora é esse aí, ó, que vocês fizessem avaliação da saúde geral de vocês. Como é que vocês estão nesses aspectos? Na dimensão física, emocional, familiar, social e espiritual. 1 significa nenhum investimento. 2, 3, pouco investimento. 4 a 5, razoável investimento. 6, 7, até 8, bom investimento. 9, 10, ótimo investimento. Então, vou dar 2 minutinhos aí para vocês pensarem como que está a avaliação de cada um de vocês nesses aspectos. Pronto? Deu aí, moçada? Posso seguir? Pode. Eu Pode? acho que pode. Tá. Então, de 5 a 7 é razoável. Então tá. Mas agora eu queria convocar vocês a uma reflexão assim, mas como eu posso efetivamente me cuidar? Como que vocês podem efetivamente se cuidar? E aí, gente, vou propor para vocês uma outra parte prática, que é o seguinte: tem uma psicóloga que ela se chama Cris. A Cris é brasileira, mas ela é de Recife. Ela é responsável por um programa da Casa do Cuidar, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que se chama Cuidando de Quem Cuida. Na última aula que a gente teve, ela fez essa mesma vivência conosco, que eu vou propor a vocês. Atualmente, ela mora em Londres e criou esse projeto que se chama Vital Compass. A proposta é que a gente faça uma bússola vital. Visualizem uma bússola aí e pensem assim: como que eu posso cuidar de mim efetivamente, me conectando com aquilo que me faz bem, em todos esses aspectos da vida, familiar, emocional, espiritual, social. Como que eu me conecto? Como que eu estou atualmente, né, gente? Os pontos de partida para essa reflexão, são os seguintes: é a gente relacionar as pesquisas atuais que têm neurologia, psicologia, filosofia e práticas da mente e corpo. Porque no nosso corpo a gente tem o cérebro, que tem uma mente, e nessa mente tem o nosso processo de consciência e inconsciência, né? O corpo e a mente, eles ambos têm uma voz juntos, né? Mas tem uma máquina, o cérebro é uma máquina neurológica, mas ao mesmo tempo ele é uma máquina que sente. A gente sente as nossas emoções, né? Por exemplo, uma emoção, quando a gente está surpreso, quando a gente é pego de surpresa, o que acontece, gente? Quando nós somos pegos de surpresa, quando se assusta, uma surpresa boa, uma surpresa ruim, o que acontece com a gente? A gente, automaticamente, a gente faz isso, ó. A gente abre a boca e arregala os olhos.
Essa é uma emoção, uma surpresa que vem no corpo. E pasmem, essa mesma reação acontece com quem é cego. Para a gente ter certeza de como essas reações boas ou ruins, as surpresas boas ou ruins, uma surpresa boa que acabou de acontecer comigo aqui, ó, acabei de ganhar um chocolate. Essa é uma surpresa boa, nossa, que bom. E se for uma surpresa ruim, né? O sentimento, gente, é a ponte entre o corpo e o pensar. Aí a gente junta com as nossas crenças, com os nossos valores, e aí a gente significa, a gente dá nome, a gente interpreta isso, né? Aí fala assim: ah, eu fiquei foi com ciúme. Ah, eu tô com muita raiva porque eu fui abandonada. Isso é um sentimento. Isso é quando a gente verbaliza isso que a gente sentiu, a gente verbalizou, ele se tornou é, um sentimento, né? Agora, como é que você, eu, como é que a gente se relaciona com essa ponte? É nessa forma aí que a gente se relaciona com a ponte que a gente vai encontrar compaixão, né? Reconhecendo que a nossa existência é mais que um corpo que funciona e que uma mente que pensa. Nós somos mais do que isso, né? E aí a gente começa a pensar, ah, é verdade. É verdade. Nossa, mas eu estou fazendo um negócio que eu gosto, hein, gente? Entrei para esse projeto Lopes porque isso realmente deu um sentido diferente na minha vida. Estou tão feliz de fazer isso, né? Então, como que a gente significa e ressignifica as coisas difíceis que aconteceram conosco ou não ressignifica, né? E aí, um convite que eu faço a vocês agora é para a gente começar a revisitar a sua própria história. E aí eu peço para vocês voltarem para si mesmas, né, e escreverem aí nesse papel agora dois momentos que contribuíram para vocês serem quem vocês são hoje. Mas tem que escrever, tá, gente? Não é só pensar aquele momento, aquele acontecimento, aquilo que aconteceu comigo contribuiu para eu ser essa pessoa que eu sou hoje em 7 de outubro de 2024. Né? Então, o que contribuiu para você ser essa pessoa? Eu vou me silenciar para vocês poderem escrever. Tá bom? Nossa, deixa eu voltar aqui. Tem que dar doble clique no seu slide. Ah, é? Foi não. Clica 2 vezes. Ah, tá. Isso.
Karine, estão pedindo para você repetir o exercício. Ah, sim. Para vocês escreverem 2 momentos que contribuíram para você ser quem você é hoje. 2 vivências que vocês lembram. Pode ser lembranças antigas, remotas, ou momentos recentes. Que esses 2 momentos, escolham 2 momentos. Revisitem as suas memórias e escolham 2 momentos. Quando vocês encontraram com alguém que te fez mudar a sua vida, quando você cuidou de alguém, quando você viveu uma situação difícil, quando você viveu um momento importante da sua vida. Escolha 2 momentos, eleja 2 momentos que falaram assim: olha, eu só sou essa pessoa que sou hoje porque eu vivi aquilo. Se eu não Karine, tivesse posso falar? passado por aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Karine, Oi, me oi, ouve Paulo, bem? Me ouve bem? ouço, Posso falar? pode. 2 momentos que me marcaram e que me fizeram ser quem eu sou hoje foi em 2007, quando eu decidi bravamente, comecei a ser bravamente mesmo, fazer a faculdade de psicologia, porque eu tinha alguns medos e eu tive que enfrentar viagem, chuva, ônibus, porque eu não moro em Sete Lagoas e eu fiz a faculdade em Sete Lagoas. Esse ir e voltar para mim foi superação e era tudo que eu queria. Então teve um querer de verdade assim muito forte. Esse momento, esses 5 anos de faculdade me marcaram e era tudo que eu queria. E para além da faculdade, os cursos que até hoje eu continuo fazendo. E que tem um elo aí com a faculdade, esse querer foi em 2019, com o adoecimento da minha tia, que era minha segunda mãe. E eu resolvi fazer uma formação de perdas e luto, porque ela começou, com 90 anos, ela começou um adoecimento, não tinha demência, mas tinha um adoecimento emocional. E eu queria ajudá-la de todo jeito, de toda forma, mas vi que aquilo só era pouco. O doar era pouco. O cuidado era pouco. Tive também uma exaustão emocional durante esse tempo. E então 2007 e 2019 me fizeram ser o que sou hoje. Ela faleceu em março e aí esse luto vai ser o resto da vida. Enfim, hoje eu estou bem melhor e consigo perceber que é possível a gente resgatar alguns fôlegos que a gente perde aí no meio desse caminho. Então, foram momentos muito especiais, muito marcantes e que foram possíveis com que eu continuasse. Obrigada, Paulo. Alguém mais quer falar? Eu identifiquei aqui, cara, que sempre foram momentos de perdas, né? E perdas para a vida e para a morte, né? Para a morte foram pessoas muito significativas para mim, inclusive recentemente uma amiga, você sabe da história, né, que impactou todas nós e outras. Eu penso que uma perda sempre remete às anteriores, ela vai puxando as outras a reboque. Claro que se a gente já trabalhou as anteriores, vem mais leve. Se ainda ficou alguma coisa enganchada, vem como diz, engancha uma coisa na que estava lá um pouco embolada, né? E assim, foram perdas, né, para a morte e uma perda para a vida, que foi um câncer de mama que eu tive, né, que me fez assim
me virar pelo avesso para entender de onde vinha essas células dentro de mim que, como diz, teriam esse poder de morte, né? Então, acho que foram buscas muito intensas de significados, né? Que você falou, significar e ressignificar. Foram esses momentos. Claro que tenho lembranças muito felizes de coisas maravilhosas que me aconteceram e que me definem hoje, mas as mais impactantes foram essas de mergulhar, igual você falou, nessa hora em que falta luz. Obrigada, Silvana. Eu que agradeço. Gente, então vamos seguir e vou pedir agora para vocês fazerem o seguinte: para vocês entrarem em contato com os seus sentimentos e tentar perceber hoje quais são os seus conflitos e de que forma as energias do mundo interno estão circulando. Porque quando a gente tem algum conflito, circula uma energia dentro da gente. Como que essa energia está circulando? Você percebe agitação, dificuldade para engajar em alguma coisa? Tem algum conflito que se repete? Karine, estão Oi, pedindo para você repetir novamente o último, a tá. última parte. Entre em contato com seus sentimentos. Quais são os conflitos atuais? De que forma as energias do seu mundo interno estão circulando? Porque quando a gente tem um conflito, gente, alguma coisa não resolvida, algum problema, isso fica reverberando dentro da gente, alguma voz vem conversando conosco, e às vezes essas vozes provocam agitação, dificuldade da gente engajar em alguma coisa, né? E isso vem se repetindo, e aí a gente não consegue avançar, né? Então, eu queria que vocês pensassem assim: isso tem acontecido comigo ultimamente? Alguma agitação interna, algum conflito? O que está acontecendo na minha vida que está me dificultando de engajar nas coisas, de avançar? Porque é preciso a gente reconhecer o que é que está nos fazendo mal. É preciso a gente nomear, que na hora que a gente nomeia, isso sai da inconsciência e vai para o consciente. E na hora que chega nessa parte inconsciente, a gente tenta resolver esse conflito, porque enquanto a gente não nomeia, a gente não identifica de onde vem, ele fica circulando dentro do nosso corpo. Lembra daquela ponte que eu falei lá? Que o nosso cérebro é uma máquina neurológica, mas é também uma máquina de pensar. E é através disso aí que a gente sente. E que às vezes a gente se embola e se mistura. E aí, para ajudar vocês a pensarem nisso, eu vou fazendo algumas perguntas aqui, até para facilitar a rememoração disso, né? Com quem você tem conversado mais ultimamente? Quem você tem evitado? Com quem você se sente mais à vontade? Com Então, quem você fala com os olhos? Sabe só um aquela pouquinho, pessoa que... cara. Oi, Peraí. Quem conversa, quem evita, com né? quem você se sente mais à vontade? Quem evita, mais à vontade, conversa com os olhos, né? Tem alguém da família que você não pode ser você?
e sim quem essa pessoa quer. E quando você pensa nisso, qual é o tom de voz desse diálogo interno? É um tom mais rude, mais agressivo? E aí, quando você pensa nisso, você fala assim, gente, estou eu aqui me tratando desse jeito. Estou eu aqui me criticando. E seguindo, como é a sua vida social? Como é o seu grupo de amigos? Você gosta de sair, de trocar figurinha? Tem sentido falta ou está sempre muito ocupada para encontrar com seus amigos, com a pessoa que você gosta, com as pessoas que você gosta? Escreve aí. Qual foi a última vez que você encontrou com aquela amiga que você ama? Com aquele amigo que você ama, né? Aliás, você tem um amigo assim? Um amigo que você ama? Que você quer mandar um abraço de vez em quando, que você quer encontrar, que você quer mandar um meme, que você quer comentar uma bobagem, que você chega lá sem marcar. E no trabalho, gente? Como é que está a sua rotina? E qual é o espaço dessa rotina no seu dia a dia? Agora, dá uma olhada aí no fluxo do que você está escrevendo. Você está escrevendo as coisas igual se estivesse fazendo uma planilha de Excel ou você está fazendo uma narrativa? Você está buscando uma forma mais gentil de se lembrar das suas próprias coisas? E não tem certo nem errado, gente. É só o que você está escolhendo trazer para você. É só o que é possível hoje. Então, até esse momento do nosso encontro aqui, a gente trouxe memórias, a gente trouxe a nossa vida interna, a nossa vida familiar, a nossa vida social e agora, por último, a nossa vida profissional. Agora eu te pergunto, como é que está a sua relação com o seu mundo espiritual? Com aquilo que vibra vida em você, sabe? Que vibra energia, que vibra potência. Como é que você cultiva a sua espiritualidade?
Às vezes eu cultivo a minha espiritualidade conversando com as pessoas que eu amo e que às vezes já nem estão mais aqui. Não sei se vocês estão enxergando, mas aqui tem um quadro, ó, no fundo, que eu escolhi para colocar aqui hoje, que é uma menininha numa escada tentando pegar uma estrelinha. E essa aquarela eu pedi para fazer quando a minha irmã morreu, porque eu pensava assim, nossa, que vontade de fazer uma escada até no céu e pegar essa estrelinha, né? E eu cultivo esse diálogo interno até hoje, né? Então, eu converso com Deus, eu converso com minha mãe, com minha irmã, eu escuto música, eu fico em silêncio, né? Então, eu queria que quando vocês pensassem nessa transcendência, que vocês tentassem entender o que que é que você sente. Se esses encontros te acalmam e quais são as palavras que vêm para você aí. Quando você pensa na espiritualidade, quando você se conecta com isso que é sagrado para você, quais são as palavras que vêm? E a sua vida virtual, gente? Como é que anda a sua relação com o celular, com o Instagram, com o Twitter, com os joguinhos, essa vida paralela, né, que a gente leva? Quanto tempo isso está consumindo da sua energia? Em relação com as burocracias da vida, né, gente? Sua relação com as finanças, com o dinheiro, como é que está a sua forma de lidar com isso? Se a sua relação é de susto, de calma, de desespero, ou não, se administra bem, é tranquilo isso para você, essa energia vai e vem, ou não te deixa dormir, você fica pensando, nossa, estou devendo isso, aquilo, como é que eu vou fazer para pagar? Tem que trabalhar mais, tem que investir mais meu tempo nisso. E para a gente ir finalizando, eu queria que vocês pensassem como é que está a sua relação com você mesma. A relação com o seu corpo, como que você se cuida, como que você se trata, como que você se vê, de que forma que você se relaciona com você mesma, qual que é a parte do seu corpo que você mais gosta, qual que é a parte do seu corpo que você mais enfeita, qual que é a parte do seu corpo que você tenta esconder. E para fechar, queria que vocês respondessem para vocês mesmos, com toda sinceridade, o que que o seu corpo anda te pedindo.
Concluíram? Enquanto todo mundo vai finalizando, eu vou ler uma poesia aqui para vocês, tá? Uma poesia da Cecília Meirelles. Não te aflijas com a pétala que voa. Também é ser, deixar de ser assim. Rosa verás, só de cinza franzida. Mortas, intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos. Ao longe, o vento ainda vai falando de mim. E por perder-me, é que vão se lembrando. Por desfolhar-me, é que eu não tenho fim. Cecília Meirelles. E agora, esse segundo momento, eu queria que, como a Paula e a Silvana fizeram, se alguém pudesse compartilhar conosco como que foi essa vivência. O que te trouxe? O que você pode compartilhar com o grupo? Porque quando a gente compartilha, a gente desperta memórias no outro também. Para que o outro possa pensar, nossa, também preciso cuidar mais disso, também preciso revisitar isso. Alguém se propõe? Bom, gente, eu sou Evanilda, sou muito bem boa para falar, não. Mas vamos lá. Então, eu mudei muito. Desde o dia que eu ouvi lá na catedral, né, a Giovana pedindo ajuda. E eu já vinha sofrendo muito com a perda do meu irmão, com a perda da minha mãe, a madrinha da minha filha, e agora, por último, meu sogro, que eu gostava muito. E me fez chegar até ela pelo depoimento dela. Só que eu sempre estou tentando ajudar de alguma forma. Eu falei assim, gente, de alguma forma, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu queria, se eu tivesse, como se diz, a gente só pensa assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu queria montar um espaço para onde que eu vou cuidar só de pessoa que tem câncer. Só que não é bem assim, não é adianta só o dinheiro, tem que ter o amor também. Aí eu me propus, quando eu ouvi isso aí, eu sempre tentei ajudar as pessoas. Aí eu cheguei na igreja um dia, porque hoje eu faço parte da pastoral da Santo Antônio. E eu moro do lado da igreja São Cristóvão. Aí eu cheguei lá e pedi a gente, se eu servir para alguma coisa, eu queria muito ajudar a comunidade. E esse dia para cá, esse dia que me aconteceu isso, todo mundo, inclusive o padre, riu de mim. Eu desci chorando para casa, chorei muito. Eu sou muito temente a Deus, a Nossa Senhora. E falei, ô Senhor, coloca alguma coisa para que eu possa vir fazer para me ajudar alguém. Aí onde que eu fui conhecer o Projeto Lopes. Olha, está me ajudando mesmo de longe, sem você saber, mas está me ajudando muito. Hoje eu quero, como se diz, voltando para a academia, porque eu quero cuidar de mim, para eu poder estar cuidando de outras pessoas. Fiz um propósito com Deus, entendeu? Porque eu preciso de fazer alguma diferença aqui nessa vida ajudando alguém. E se eu ajudar alguém, eu vou me sentir muito feliz. Muito feliz. Então, assim, aonde que me fez mudar essa diferença toda, entendeu? Que eu estou aqui disposta a conhecer, se tiver de estudar mais coisas, eu quero estudar só para me poder falar assim, gente, eu passei por aqui, mas eu pude fazer por alguém. Porque quando eu pude fazer para o meu irmão, para minha mãe, eu fiz, mas eu acho que eu não fiz o que eu tinha que ter. Tipo assim, igual eu estou aprendendo agora. Naquela época eu não sabia nada. Eu podia ter ajudado eles mais. Sabe? Não era só cuidar e falar, não, você não pode fazer isso. Não, eu podia ter deixado eles fazer muitas coisas. Só que eu não sabia. E hoje eu estou entendendo como é que morrer não é tão ruim, não. Morrer não, morrer como o que ela falou, né? Eu tenho que aprender a morrer para eu viver aqui. É o que eu quero fazer. É isso. Obrigada. Muito obrigada pelo seu depoimento.
Obrigada. Quem mais gostaria? A turma está tímida, hein? A turma é tímida, né? Então fala você, Paola. Silvana e Paula não são tímidas, não. Eu falo demais. Mas eu acho que você começa a viver depois que você realmente enxerga a morte. Porque aquela Paola que você... Esta Paola que você vê hoje, nasceu depois de muita dor, depois de muitas lágrimas, depois de sentir que meu coração ia parar de bater. E hoje estou tão orgulhosa de quem eu sou, de quem eu me tornei, depois que eu falei, nossa, a morte é minha amiga, não preciso temer ela. Então, é muito... Quando você para pensar, você olha como um momento tão forte pode te tornar uma pessoa tão diferente, tão boa, melhor. Mas quando nós decidimos tirar a venda do olho e falar, tá bom, a situação é esta, o que eu posso aprender com isso? Então, eu acho que é isso. Depois de um luto, depois de uma dor tão grande, quando nós abrimos nosso coração, podemos nos tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que gosta de viver, uma pessoa que aprecia os milagres nas coisas mais simples. Como eu falo sempre, fazer xixi é um milagre. Você não tem ideia como é bom acordar e fazer xixi. Eu falo, obrigada a Deus. Meus 15 estão ótimos. Então, você aprende a enxergar os milagres nas coisas mais simples. Verdade, Paola. Os milagres nas coisas mais simples da vida. Alguém gostaria de acrescentar? Posso falar, Karine? Pode. Então, para mim tiveram dois momentos que foram bem significativos. Um deles foi o diagnóstico das doenças autoimunes que eu tenho, que me Uhum. colocou bem próximo da minha finitude. E eu acho que esse processo de chegar tão próximo da minha finitude, me trouxe uma oportunidade de viver uma vida completamente diferente. Então, quando eu tive esses diagnósticos, eu pensava assim, gente, como que eu quero viver considerando que eu possa morrer amanhã? O que que eu quero fazer hoje se acontecer de morrer amanhã? Então, eu entendi que eu não precisava sair fazendo algo muito diferente, ou largar tudo e morar na praia. Eu entendi que eu só precisava ter uma vida com sentido para que aquilo ali fosse o bom para mim. Então, assim, não precisava de nada mirabolante. Eu só precisava de uma vida tranquila e de encontrar minha paz. E depois disso, eu comecei a enxergar, principalmente diagnóstico de doença crônica, de uma certa forma como bênção, porque dá oportunidade, ela nos dá oportunidade. Eu acho assim que tem um contexto, né, daquela morte mais abrupta, uma coisa que ali não te dá muito tempo de talvez ressignificar, mas a doença crônica te dá essa possibilidade. Da mesma forma que traz muitas perdas, a gente precisa se organizar, se cuidar fisicamente, mentalmente, mas ao mesmo tempo te dá oportunidade. Então, é enxergar essa possibilidade, né? Essa forma de que algo ainda pode ser feito, foi muito significativo para mim. Exatamente, né, Monique? Quando a gente vê a possibilidade iminente da morte, a gente pensa como é que eu posso viver melhor, como é que eu posso viver bem a cada dia, como é que eu Isso. posso acordar e ver significado e ver sentido em estar viva, de ter aberto os olhos, né? E É, você tão nova, passando por uma experiência tão difícil,
Eu sei que recentemente você e seu marido, né? Então, eu acho que assim, vocês têm que buscar fortalecer um no outro esse sentido de viver, né? Eu acho que você tem feito isso maravilhosamente bem quando você doa o seu tempo para o outro também, quando se desdobra em cuidar não só de você, mas de todas as pessoas que possam estar ao seu redor. E hoje eu afirmo com total convicção de que, ai, amanhã eu vou morrer, eu continuaria vivendo do mesmo jeito que eu estou vivendo. Eu não largaria tudo, iria para a praia, iria para qualquer outro lugar do mundo. Eu continuaria vivendo a vida que eu tenho. Uma vida linda, Sim, com certeza. não sem dor, né, Monique? Não sem dor, mas uma vida Isso, cheia de significado e de sentido, não é? sim, Porque a isso. vida é um sopro, hein? Alguém mais? Oi, Karine. Oi? Oi, eu, Lídia. Não sei se você lembra de mim, das Ciências da Vida, da sala da Monique. Ah, Lídia, sim, tá bom, Lídia? É que bom que a Monique, ela teve a oportunidade, né? Obrigada, Monique, por ter mandado lá no grupo Você nosso. mora em Três Marias, não é, Lídia? Isso. Ela acabou mandando lá no grupo nosso da psicologia, né? Que ia ter, Aham. acabei entrando. E, nossa, que bom ouvir isso. Ouvindo as meninas, ouvindo você, eu já tive a oportunidade, né, de escutar a história da Paola, acho que é a Paola mesmo. Linda e muito inspiradora. E ouvir um pouquinho de vocês, a palavra que ressoa a minha vida há um tempo e que fortaleceu ainda mais é a palavra de propósito. E é muito claro, né, em todas as falas das meninas sobre esse propósito. É tão bom quando a gente consegue enxergar propósito em todas as facetas da nossa vida, né, em momentos bons, em momentos ruins. Eu aprendi isso muito com uma amiga, de quando a gente compartilhava alguns momentos de dificuldade interna, né? Qual é o propósito disso? O que que Deus, né, através da minha espiritualidade, o que que Deus quer me mostrar com isso? O que que a vida em si quer me mostrar com isso? Qual que é o aprendizado que eu vou ter com isso? Tem uma psicóloga que eu acompanho, né, no meu Instagram, que ela fala, não é bem nessas palavras, mas ela diz, quando a gente tem um trauma, quando a gente passa por um momento muito difícil, é interessante a gente colocar numa balança, colocar realmente em dois pesos. Essa doença, essa perda, esse momento de aflição que eu vivo na minha vida, qual que é o aprendizado que eu tive com isso, né? Como que minha vida mudou mediante a isso? E eu coloco numa balança. E lá no final, quando a gente começa a balancear e vê que a gente aprendeu muito, até mais do que a gente esperava, ela é audaciosa em falar, valeu a pena. Realmente valeu a pena eu ter passado por esse momento, porque é dois pesos, duas medidas. Quando a gente consegue reverter, ter esse olhar de colocar na balança realmente, a gente fala, valeu a pena passar por aquele trauma, valeu a pena passar por aquela doença, passar por aquele processo de luto, passar por aquele processo difícil que a gente tem na nossa vida, né? Então, Isso, a palavra disso é encontrar, acho que o propósito da nossa vida é encontrar propósito em todas as coisas. E acho que quando a gente consegue viver uma vida mais leve, como diz a Monique aí, né, através, né, da condição dela, é lindo, né, que ela conseguiu enxergar o propósito e viver bem, né? é tão difícil, às vezes, para as pessoas encontrarem propósito, né? Porque quando a gente não tem um propósito, a gente morre em vida. Então, que a gente consiga ser luz na vida dessas pessoas, que a gente encontrar, que a gente for cuidar, né, dentro da comunidade compassiva, tentando ser aquela folhinha verde lá do início, tá bom? Então, seguindo, gente, nos cuidados físicos, né, a gente tem que também prestar muita atenção na nossa alimentação, como que a gente está se cuidando, né, como é que a gente está se nutrindo e nutrindo de quê? A gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? Check-up do sono, como que está o nosso sono, né? Porque a qualidade do sono é vital para a nossa saúde física e mental, né? Se a gente tem uma rotina para dormir, para acordar, ou se a gente está com quadros de insônia e de hipersonia persistentes, né? Fazer um check-up regular, e a urologista, cardiologista, ginecologista, no dentista, e a gente está se lembrando de fazer isso, a gente está se lembrando de cuidar da gente. Espiritualmente, o que que a gente tem feito, né? Procure identificar hábitos que te ajudem a amenizar o sofrimento espiritual.
Por exemplo, meditação é muito bacana, né, para a gente tentar apaziguar um pouco o nosso pensamento, assistir vídeo, quem gostar de ouvir música, participar de um coral, ler sobre assunto que melhore o seu estado de ânimo, fazer terapia, né? É muito importante também a gente investir na nossa saúde mental para conectar-se com práticas espirituais que façam sentido para você, dentro de outras possibilidades. E um cuidado social, como é que a gente está cuidando da nossa parte social? Como é que a gente está buscando o nosso prazer? Será que a gente sabe o que nos dá prazer? O bem-estar? A gente está cuidando dessa parte? Está fazendo academia? Está fazendo atividade física? E o que a gente tem feito por nós mesmos? E descansar, a gente está se permitindo ter pausas para descanso? No trabalho, você consegue fazer pausa e escala para ter esse revezamento? Porque você pode ter certeza que você não vai conseguir resolver todos os problemas, não, né? Tem que aceitar seus limites e orgulhar do que você tem dado conta de fazer, né? Seja vigilante quanto à sua disponibilidade para o trabalho, porque às vezes a gente só tem disponibilidade para o trabalho. E aí o que acontece? A nossa vida pessoal, a nossa vida familiar acaba ficando de lado, né? E a gente, porque a gente não sabe muito gerenciar o nosso tempo. Como a gente também, às vezes, não sabe gerenciar as finanças. Aí o que acontece? A gente acaba trabalhando mais para tentar recompensar, né? Tipo, não, tem que trabalhar mais porque eu tenho que ganhar mais dinheiro. Mas aí a gente não garante trocas efetivas. E o cuidado familiar? Como que é que a gente está cuidando da nossa família, né? A família representa muito daquilo que a gente é. Então, assim, se a gente está com os vínculos frouxos, né, como é que a gente pode fazer para restaurar esses vínculos, né? Identifique os papéis que você exerce na sua família e atenha-se ao papel que é o seu. Se é filho, então, seu papel de filho. Se é mãe, faça o seu papel de mãe. Né? Então, porque às vezes a gente faz muita inversão desses papéis. E, se necessário, gente, busque apoio uma terapia. Tem terapia, tem análise, tem terapia de família. Busque aquela com que você mais se identifica para restaurar esses vínculos, né? E o cuidado emocional. O que é cuidado emocional, gente? É aprender a lidar com um mix de emoções, de desejos, de expectativas, nossas mesmas e dos outros. Isso é um trabalho, gente, hercúleo, é um trabalho gigante de saúde mental. E nos desafia a todo momento a revisitar os nossos desejos, o que a gente quer da vida e o que a gente dá conta. É entender quem a gente é para a gente mesma, que é o maior desafio que a gente pode ter para ter saúde emocional, porque às vezes a gente fica embolado naquilo que a gente é, naquilo que a gente quer e aquilo que o outro espera que a gente seja, né? Saúde mental, gente, não é só fazer terapia. Terapia é só um tipo de tratamento. Saúde mental engloba isso tudo aí que a gente conversou hoje, né? Então, assim, fique atento, porque às vezes tem muitos vampiros, né, que acabam sugando a nossa energia vital. E a gente não está falando de uma bússola, de uma vital compasso, de uma bússola interna. Como é que a gente vai buscar a nossa resiliência psicológica se a gente mesma não tem a nossa bússola interna? Se a gente não revisita os nossos espaços e não sabe qual limite eu estou ultrapassando, ou o que eu estou deixando de fazer, ou o que eu estou fazendo a mais, né? E a resiliência psicológica, gente, é uma tendência que se manifesta por ocasião de superação de situações e momentos complexos ou de risco e assegura a continuidade de um desenvolvimento saudável. Trata-se também de um processo dinâmico que permite à pessoa se adaptar, apesar da presença de estressores. Por quê, gente? Porque a gente nunca vai viver sem estressores, né? E para a gente finalizando o nosso encontro de hoje, eu queria ler uma frase para vocês, que é da Elizabeth Kübler-Ross, que é de um livro maravilhoso, imperdível, assim, imperdível, que se chama A Roda da Viva. A Roda da Viva. A Roda da Vida. Elizabeth Kübler-Ross foi uma das precursoras dos cuidados paliativos no mundo. Ela é suíça, uma médica suíça, que
assim, lutou muito para ser médica, porque o pai não queria que ela fosse médica, o pai era um grande empresário, queria que ela fosse secretária, queria que ela tivesse filho, que ela casasse, e ela reverte essa ordem toda e escreve um livro falando sobre a vida, sobre a roda da vida, desde o nascimento dela até a morte. É um livro imperdível. E uma das frases maravilhosas que eu tirei desse livro foi a seguinte: as pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço, conheceram a perda e encontraram seu caminho para fora das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma profunda preocupação amorosa. Pessoas bonitas não acontecem por acaso. Um minuto de silêncio. Preciso ouvir meu coração cantar.